Bem, hoje é a nossa reunião número 23 e vamos estar estudando o tema sobre as runas esotéricas, ou a magia das runas. Esse é um tema maravilhoso. Talvez alguns de vocês já tenham algum conhecimento sobre as runas, talvez já tenham estudado, né, lido algum livro, mas hoje nós vamos estar estudando as runas sob a perspectiva do gnosticismo esotérico. Então, essa apresentação, nós vamos fazer um pouco de teoria, como sempre, né? Uma reunião prática. E no final nós vamos aproveitar o tempo para focar no aspecto prático das runas, né? Como se fazem as runas. Vamos trabalhar aí com duas runas no final aí. E depois disso podemos abrir aí para esclarecimentos, né? Qualquer um que tiver um esclarecimento sobre essa conferência ou sobre outro tema, podemos esclarecer aí no final. Bem, hoje em dia nós conhecemos as runas geralmente como um alfabeto. Algumas pessoas também conhecem as runas como um oráculo de consulta. As runas elas não são tão difundidas quanto o tarô, mas elas também podem nos dar alguns insights, algumas chaves para algumas questões pessoais que nós tivermos. E as runas, então, elas são uma forma de escrita bem antiga. As runas faziam parte da escrita nórdica. Entre os povos, os nórdicos eram os povos antigos do norte europeu. E tem esse registro do uso das runas, né, cientificamente, historicamente, desde os primeiros séculos da era cristã, né, aproximadamente o século I, até o início da Idade Média. E a partir da Idade Média, mais ou menos no século XI, o alfabeto rúnico foi caindo em desuso. E os nórdicos, os povos do norte, passaram a utilizar o alfabeto latino, né, que dominou todo o norte europeu, essa região europeia do norte. E o alfabeto rúnico, ele passou por muitas variações durante a sua história. Né? Se formos ver aí, vamos ver diversas variações, tipos de alfabetos que foram utilizados. Mas as runas que vamos estudar hoje, que vamos focar na nossa reunião de hoje, são as chamadas runas esotéricas. São 18 runas, né, como colocamos aqui na tela, essas runas. Além desses, existem muitos outros símbolos rúnicos, né, que nós vamos encontrar aí se pesquisarmos. Mas esotericamente, nós somente estudamos esses aqui, que na sequência nós já vamos ver quais são. Mas para hoje, qual seria o nosso interesse nesse tema das runas? O que as runas têm a ver com os estudos da gnose? Na verdade, a origem das runas ela é bem mais antiga do que a história ou do que a ciência oficial reconhece. O mestre Samael, ele nos ensina nos seus livros, né, no livro Matrimônio Perfeito, que os caracteres rúnicos foram a primeira escrita da humanidade terrestre. A primeira raça a habitar esse planeta foi a raça protoplasmática, ou também era chamada de raça polar, que viveu na parte mais setentrional, mais ao norte do nosso planeta. Essa região, na época da raça protoplasmática, ela era o que às vezes reconhecemos hoje como a lendária Thule, né, a região de Thule. Provavelmente vocês já ouviram falar em Thule, né, talvez em alguma lenda, algum desenho. E essa região maravilhosa ela ainda existe hoje. Porém, ela não está mais na terceira dimensão, ela está submergida na quarta dimensão, nos paraísos da natureza, os paraísos superiores da natureza.
E ali essa ilha de Tule tem seus habitantes ainda. Os seres dessa primeira raça protoplasmática eram seres divinos, gigantes. Todos eles eram andrógenos perfeitos. Ou seja, eles possuíam em si mesmos, eles eram seres completos, possuíam a polaridade masculina e a polaridade feminina. E o mestre Samael ainda fala que eles possuíam uma reprodução fissípara. O que é isso? Eles se reproduziam através da divisão do seu corpo em duas metades iguais, né? Porém autoconscientes, cada parte, assim como a divisão celular. E os seus corpos, eles ainda não tinham uma materialidade totalmente definida, da mesma forma que nós conhecemos hoje. Os seus corpos, eles eram semietéricos e semifísicos. Esses corpos, eles tinham uma constituição protoplasmática, indestrutível. Porém, ao mesmo tempo, era uma constituição elástica, dúctil. E esses seres, eles eram capazes de flutuar na atmosfera terrestre. E a linguagem dessa raça protoplasmática foi o verbo de ouro. Todos eles falavam o idioma de ouro, que é o idioma universal. É o próprio verbo divino, né? A linguagem espiritual. É o mesmo som que cria o universo, os planetas, a vida, e também o mesmo som que produz, ou que pode produzir toda uma infinidade de fenômenos cósmicos. E todo iniciado, né, como vimos no caminho da iniciação, chega a uma altura do seu processo, quando a sua Kundalini desperta e chega até a altura do chakra laríngeo, no corpo astral, ou seja, a terceira serpente de Kundalini. Quando chega na altura do chakra laríngeo, o iniciado ele aprende, ele incorpora essa linguagem de ouro. E todos os seres divinos do universo, todos os seres espirituais, eles se comunicam nesse idioma. Naquela época, né, na era protoplasmática, todos os rituais dos templos sagrados eram rúnicos. Todos os movimentos dos sacerdotes, dos oficiantes, dos rituais eram rúnicos. E assim como o verbo de ouro é o idioma divino, as runas, elas são a expressão da escrita divina. E o mestre Samael ele fala que até as próprias letras hebraicas, elas não são mais do que modificações das letras rúnicas. E realmente, se nós pesquisarmos, se nós observarmos o alfabeto hebraico antigo, né, o proto-hebraico, não o hebraico moderno, o antigo, nós vamos ver que ali existe uma correspondência, uma semelhança com esses caracteres rúnicos. Então, como dissemos no começo da nossa apresentação, essas runas, os caracteres rúnicos, eles estão intimamente ligados com a cultura nórdica, com aquela cultura antiga dos povos do norte. Então, nós não podemos captar o profundo significado dessas runas, não podemos entender-las, compreendê-las realmente, se nós não entendemos um pouquinho, pelo menos uma base, da mitologia nórdica. Os nórdicos antigos eram aqueles povos do norte, né? Vamos lembrar que essa raça, a primeira raça, a raça protoplasmática, a raça polar, ela floresceu justamente no norte do planeta Terra. E ali também, naquela região no norte, também floresceu a segunda raça, né, que veio depois da
da raça polar, que é a raça hiperbórea. E tanto a raça protoplasmática como a raça hiperbórea, elas eram ambas constituídas por seres divinos, altamente espiritualizados. Esses seres eram deuses, semideuses, seres de altíssima consciência. E todas as lendas, né, que escutamos ou que talvez tenhamos visto sobre essas raças antigas, né, todos os seus mitos, as histórias, a sua religião, a herança espiritual, tudo isso teve uma influência direta sobre a religião dos povos do norte, desses povos nórdicos antigos. E talvez aí uma das maiores fontes de informação dessa cultura esotérica do norte é o livro sagrado do Eda. O Eda ele é considerado a Bíblia nórdica, né? O Eda germânico, ele é a Bíblia dos povos, da religião nórdica. Esse livro maravilhoso, um livro maravilhoso, ele contém toda a sabedoria oculta, a sabedoria esotérica dos nórdicos. O Eda ele fala, assim como a Bíblia fala do Gênesis, né, da criação do mundo, o Eda também fala sobre a cosmogênese, sobre a criação do universo, sobre a criação do homem. E o Eda também nos fala sobre as origens do alfabeto rúnico. Então o Eda ele nos indica que o alfabeto rúnico ele foi descoberto por Odin, que é o deus supremo da mitologia nórdica. Todas as lendas nórdicas, elas contam que o grande senhor deus Odin vivia em Asgard, no topo da árvore Yggdrasil, né? Colocamos aqui na tela. Essa árvore Yggdrasil é a árvore da vida na mitologia nórdica. E é uma representação equivalente da árvore da vida cabalística, né? Que nós já comentamos anteriormente. Porém, aqui estamos falando da árvore da mitologia nórdica, que é Yggdrasil. Pois bem, as fontes nórdicas, né, como o Eda e outras fontes, elas nos ensinam que a árvore Yggdrasil possuía 9 reinos, 9 esferas, ou 9 planos de consciência. Então, a esfera mais elevada da árvore é o reino de Asgard, que está aqui no topo da árvore da vida. A esfera mais baixa seria Niflheim, né, que está nos pés, na raiz da árvore da vida. Niflheim, essa esfera corresponde ao inferno da mitologia nórdica. E aí, curiosamente, o inferno nórdico, e até vemos aqui nessa figura, é um mundo de frio e de gelo. Bem ao contrário do inferno da mitologia cristã, que é de chamas, de fogo. Então vemos aí como as diferentes mitologias se diferem. Aí, né? Muitos aqui no Brasil foram levados a acreditar que o inferno seria um lugar de sofrimento, de fogo, de chama, e visualizam desse jeito. Porém, outras culturas, outras mitologias o enxergam diferente, como a nórdica aqui enxerga como um inferno de gelo. E o mundo do meio é chamado de Midgard, que corresponderia ao plano material, a esse plano físico da humanidade. Existem ainda outras esferas, né, as outras esferas.
E aqui na figura vemos os seus nomes. Né? Não vamos comentar de cada um, mas vemos aqui Muspelheim, Jotunheim, Vanaheim, Alfheim, Svartalfheim e Helheim. Né? Helheim seria o mundo dos mortos. E cada uma dessas esferas, cada uma delas representa um plano de consciência que podem ser habitados por seres superiores divinos ou por seres inferiores, involutivos, dependendo da vibração de cada ser. Aí ele vai para a sua correspondente esfera. Então, por exemplo, aqui vemos aqui na figura o mundo dos elfos, né, essas criaturas mitológicas também da cultura nórdica, os anões, e o mundo dos gigantes, o mundo dos mortos, como mencionamos. E existem vários outros seres aí mitológicos que fazem parte dessa cultura nórdica, dessa riquíssima cultura nórdica. Pois bem, nos conta ainda a lenda nórdica que na base da Yggdrasil, bem aqui ao baixo, viviam as três Nornas. As Nornas, elas são as três deusas da vida, da morte e do destino, que regem aí as leis e regem a vida de todas as almas do universo. Essas deusas correspondem aí, em outras mitologias, por exemplo, na grega e na romana, correspondem às três parcas e às três mouras. Então vemos aí a correspondência entre as mitologias. E essas deusas, o atributo dela, a função delas, elas utilizavam, elas regiam a vida no universo. Então elas utilizavam os símbolos rúnicos para controlar toda a vida e o destino dos seres. Elas gravavam, né, ou talhavam na base da árvore da Yggdrasil, elas talhavam os caracteres rúnicos. E a energia dessas runas que estavam gravadas ali era transmitida através do tronco e dos galhos da árvore para todos os 9 reinos do universo. Em outras palavras, as Nornas usavam as runas para controlar toda a vida no universo, em todos os reinos. Pois bem, Odin, né, o deus Odin, que morava em Asgard, no topo da árvore da vida, ele desejou conhecer a sabedoria de todas as esferas inferiores do universo. E ele viu que a melhor estratégia para alcançar essa meta era justamente conhecer a sabedoria dos caracteres rúnicos que as Nornas escreviam nas raízes da Yggdrasil. Porém, as runas, elas não se revelam facilmente, né? Uma linguagem secreta, oculta. Então, para conseguir extrair a sabedoria dessas runas, Odin teve que se projetar, se lançar desde o alto da sua morada em Asgard até os mundos inferiores, né, na raiz, lá nos pés da árvore. Ele teve que se lançar, se projetar lá de cima. Então ele se pendurou em um galho no topo da Yggdrasil e ficou pendurado. E ele se furou com a sua lança e se sacrificou. Inclusive ele perdeu um olho nesse sacrifício. Né? A lenda conta que ele tinha um olho, por isso que ele é representado nas lendas com apenas um olho. Odin tem apenas um olho, porque ele perdeu nesse sacrifício. Então, Odin permaneceu 9 dias e 9 noites
pendurado de cabeça para baixo na árvore, contemplando ali, em seu sacrifício, as runas sagradas. Até que, por fim, no final de 9 dias e 9 noites, todo o simbolismo e a sabedoria das runas foram revelados a ele. Então foi assim que Odin regressou ao céu, a Asgard, com toda essa sabedoria dos mundos inferiores. E ele se tornou o deus mais poderoso do universo, na cultura nórdica. Então vemos, né, falando sobre o sacrifício de Odin, vemos aqui duas ilustrações na tela aqui que representam o sacrifício de Odin. Na primeira imagem aqui ele está crucificado na árvore Yggdrasil, né, uma representação do seu sacrifício. Na segunda, mostra ele pendurado na árvore, né, de cabeça para baixo, com uma lança perfurando o seu corpo. Não sei se dá para ver os detalhes aqui, mas também aqui nessa figura está mostrando ele já sem um olho e alcançando os caracteres rúnicos aqui embaixo com as suas mãos. Então é uma ilustração, uma representação dessa lenda. E aqui vejam então, que interessante essa história. Nós podemos traçar aqui um paralelo com a descida do Logos, do Pai Sagrado, ao mundo, aqui ao mundo físico. O Pai ele se projeta como um raio divino, o Ein Sof, esse raio divino, que sai desde o absoluto, desde a esfera mais elevada, até aqui a matéria, esse mundo inferior. E aqui estamos nós, né, aqui nessa sala, aqui nesse plano físico, como uma extensão desse raio divino. E aqui vivemos e sofremos nessa matéria. Mas ao mesmo tempo, estamos aprendendo e extraindo toda a sabedoria desses reinos inferiores. Esse é um tremendo sacrifício. Um dia, todos nós regressaremos ao nosso raio divino, ou ao nosso Pai divino, e também ao absoluto. E aí o nosso ser, o nosso real ser, já autorrealizado, ele terá então toda a consciência do universo. Então vejam aí que maravilhosa que é toda essa cultura nórdica, né? Essa sabedoria nórdica. Muito bem, fizemos aqui um pequeno resumo sobre a origem dessas runas, né, segundo a mitologia nórdica. Se alguém quiser saber mais detalhes, ou quiser se aprofundar sobre essa mitologia nórdica, nessa riquíssima cultura nórdica, sugerimos estudar a literatura do Eda. Né? O Eda são 2 livros. Existe o de prosa e o de verso, né? O Eda germânico, que é a fonte dessa informação aqui que nós compartilhamos com vocês. Podem pesquisar, existe muito material na internet também. Né? Porém, como tudo na internet, nós sugerimos ter aí um cuidado, né, navegando por essa informação, porque também existe aí, e vimos, existe muito equívoco nessa informação. Bem, agora vamos estudar na prática como que nós podemos nos beneficiar da magia e da sabedoria das runas.
Bom, cada letra ou cada caractere rúnico é um símbolo sagrado. Vamos lembrar aí da geometria sagrada. Então, cada símbolo rúnico expressa uma realidade cósmica em si mesmo. Cada um desses símbolos que vemos aqui na figura, cada um deles movimenta energias poderosas no mundo da consciência, nos planos da consciência. Então podemos utilizar a magia dessas runas para nos ajudar no despertar da nossa consciência. Podemos também utilizar as runas para nos conectarmos com energias ou com forças superiores. E essas forças superiores, elas vão nos impulsionar, vão nos dar forças no caminho espiritual. Cada símbolo rúnico, desde aqui, cada símbolo sagrado que vemos aqui, ele corresponde a uma postura do nosso corpo físico, corresponde a um mantra, a uma forma de oração e a uma atitude mística, né, uma reverência ao divino. Então, talvez nós não tenhamos consciência disso, né, possivelmente, mas dependendo da nossa postura ou da nossa posição física, diferentes tipos de energia podem circular pelo nosso corpo. Se, por exemplo, nós vamos fazer uma oração e nós nos ajoelhamos para orar e juntamos as mãos, ou botamos as mãos no coração. Certamente, se nós tivermos uma sensibilidade, nós perceberemos ou sentiremos uma vibração ou uma energia diferente quando oramos nessa postura, dessa forma. Por isso que muitos místicos oram de joelhos. Né? Os muçulmanos, eles também se ajoelham. Né? Os muçulmanos se ajoelham, colocam as mãos no chão e a cabeça em cima das mãos no chão, e depois se levantam, repetindo essa sequência várias vezes, né, durante a sua oração. Também outro exemplo, se nós levantamos as mãos aos céus, né? Se levantamos as mãos aos céus, poderemos sentir diferentes energias circulando pelo corpo e pelas nossas mãos. As mãos, nesse caso, poderiam funcionar como antenas receptoras de energia. O nosso próprio corpo é uma antena. Né? Já discutimos aqui que o corpo ele recebe e transmite energias. Então, dependendo da nossa posição, podemos canalizar as energias cósmicas de uma forma diferente. Um outro exemplo disso seria a yoga. Né? A yoga possui dezenas ou várias posturas, asanas ou posturas, né? Como eles chamam de asanas. E cada uma dessas posturas também trabalham diferentes pontos de energia no nosso corpo. E nós também aqui, só recordando, nós já praticamos e estudamos a yoga tibetana. Né? Vimos como que aquelas posições ativam certos centros de vitalidade no nosso corpo, né? E produzem um efeito positivo. Outro exemplo de posições, né, ou de gestos seriam as mudras, ou os mudras. Né? Para quem não sabe, mudras, eles são gestos que fazemos com as mãos e os dedos e que produzem certos efeitos energéticos no corpo, na mente do yoga. Então, por isso que às vezes vemos imagens de Buda fazendo posições com as mãos, né? Coloca os dedos polegares se tocando. Todos esses mudras produzem um efeito na mente, né? Um efeito energético no nosso corpo. Então, os exercícios rúnicos, esses que apresentamos aqui, da mesma forma, eles produzem efeitos energéticos e efeitos espirituais.
né, esses efeitos eles atingem o nosso corpo, a nossa mente e a nossa consciência. Então vemos aqui na figura, né, como vemos aqui, existem 18 símbolos rúnicos no total. Nós não vamos estudar aqui, como dissemos, sobre todos os exercícios rúnicos que existem. Isso levaria muito tempo. Hoje nós vamos mostrar algumas dessas runas. Podemos passar rapidamente por essas runas. E vamos fazer 2 exercícios distintos, com 2 runas. E assim nós podemos experimentar, né, um pouco desses exercícios na prática, como é, e possivelmente aí sentir uma energia, né, nos conectando com essa energia. E também, né, falando da parte prática, ninguém precisa, né, aqui a questão não é trabalhar com todas as 18 runas ao mesmo tempo. Cada um de nós, cada estudante que quiser trabalhar com as runas, ele pode escolher uma runa, né, ou 2 runas, né, e aí praticar com essa runa, fazer o seu exercício correspondente durante alguns meses, ou pelo tempo que ele sentir que seja necessário. Né? Conhecemos pessoas que adoram, que realmente sentem a energia, o poder dessa magia rúnica e fazem há muitos anos, todos os dias. E nós vamos ver que esses exercícios rúnicos, eles são exercícios simples, são exercícios rápidos. Eles não levam muito tempo. Geralmente, cada um desses exercícios leva aí no máximo 5 minutos ou 10 minutos, né, uma média de tempo. Lógico, se nós quisermos repetir várias vezes, podemos. Aí podemos alargar a prática. O importante é, quando fazemos exercício, apesar de ter pouco tempo, fazemos o exercício com mística, né, com devoção, conectando com o divino. Então podemos fazer esses exercícios de manhã cedo, né, como dissemos rapidamente, antes da meditação, que vamos aí estar atraindo energias, né, que nos vão auxiliar a nossa consciência, nossa mente nessa meditação. Ou podemos também fazer antes de dormir, como uma forma de oração. Cada um escolhe, né, a sua própria disciplina de prática que mais aí sentir afinidade, né, ou a runa que mais sentir afinidade. Então vamos lá, nós vamos fazer aqui, eu vou explicar e nós vamos fazer, como dissemos, 2 práticas de runas. E depois apresentamos aí rapidamente todas que colocamos aqui nos slides. E no final abrimos para perguntas. Né? Então, a primeira runa, a runa Fá, essa runa ela serve para despertar a nossa consciência. É uma runa muito importante. Então, de novo, devemos fazer essa runa todos os dias, para que ela para usar todo o potencial, todo o efeito dela, né, para cultivar a energia dessa runa, para entrar na intimidade dessa runa. Porém, nada impede, qualquer dia, qualquer momento, podemos fazer essa runa e sentir aquela conexão. Ela é igualmente poderosa. Porém, quanto mais fizermos, mais nos aprofundamos na sua magia correspondente. Então, fazemos essa runa Fá, devemos fazê-la de preferência pela manhã, quando o sol está nascendo no horizonte. Enquanto o sol está nascendo, nós fazemos essa runa. Ou podemos fazer também à noite, quando o sol está se pondo no horizonte. Então colocamos aqui, né, entre os benefícios dessa runa, ajuda no despertar da consciência. Essa runa ajuda na transmutação das energias sexuais, é muito bom para isso também.
porque vamos ver que é como se fosse um pranayama, né? Respiramos profundamente. E essa runa também, ela nos permite absorver raios crísticos do logo solar, né, do Sol. Outros benefícios também que não colocamos aqui na tela, que essas runas também têm, seria despertar os nossos chakras, né, porque as runas são uma prática mística. Então, todas essas energias que estamos canalizando com as runas, elas colocam nossos chakras em atividade, né, despertam o nosso chakra do coração. Todas elas ajudam a despertar nossa consciência. Então, são os benefícios dessa runa. Então, como fazemos ela na prática? Eu vou explicar aqui e depois podemos fazer juntos. Né? Vocês repetem, eu vou fazer uma vez explicando e depois fazemos mais concentradamente. Podemos fazer, repetir 3 vezes. Né? Aqui colocamos aqui a sequência das runas desse exercício e, como dissemos, é um exercício rápido, né? Essa runa especificamente possui uma posição, a mantralização e uma oração. Então podemos repetir quantas vezes quisermos. Recomendamos aí, se forem praticar todos os dias, repetir no mínimo 3 vezes ou 7 vezes, né, que vai dar aí um tempo de 5 a 10 minutos. Então, como se faz essa prática? No momento que o Sol estiver nascendo no horizonte, de preferência, seria ideal fazer essa prática na natureza, ao ar livre. Né? Mas entendemos, muitos de nós moramos na cidade e não podemos, né? Então não tem problema. Fazemos dentro da nossa casa ou no nosso quarto e nos voltamos para onde está o sol nascente e ficamos em pé, do mesmo jeito que está mostrando aqui na figura, né? Que vamos estar simulando a posição da runa Fá e apontamos as palmas das mãos na direção do sol nascente. A mão esquerda, ela fica mais alta, ela vai ficar acima da cabeça, ligeiramente acima da cabeça. E a mão direita, ela fica na altura do rosto, né? Então vamos colocar aqui a mão esquerda para cima e a mão direita na altura do nosso rosto, voltado para o sol. E os pés no solo, né? De preferência descalços, para absorver as energias da terra também. E aí, nessa posição, respiramos profundamente, né? O prana sagrado. Esse é um exercício de pranayama também. Fechamos os olhos, né? Imaginamos aquela energia solar, a energia crística, os átomos crísticos, penetrando nas nossas mãos, nas palmas das nossas mãos. Se estivermos diante do sol, vamos sentir aquele calor, a energia, a radiação solar. E aí fechamos os olhos, inalamos o prana profundamente. E aí fazemos os mantras. Ao exalar, pronunciamos os mantras Fá, Fé, Fi, Fó e Fu. Se nós percebemos, cada uma dessas sílabas possui uma vogal, A, E, I, O, U, que são as vogais que nós estudamos que ativam chakras. Né? Então esses mantras eles estão ativando os nossos chakras também. Então pronunciaríamos ali com as mãos para o sol, na posição da runa Fá, respiramos e pronunciamos cada mantra. Fá.
Respiramos de novo, profundamente. Então, essa seria a sequência da prática. O Mestre Samael ele esclarece que se nós fizermos essa prática à noite, né, no pôr do sol, aí podemos acrescentar a oração. Né, acrescentamos a oração, ainda na mesma posição. Força maravilhosa do amor, avivai meus fogos sagrados, para que a minha consciência desperte. E aí, repetimos essa magia, essa oração, essa sequência de respiração, mantras e oração, como dissemos, 3 vezes ou 7 vezes, né, ou pelo tempo que sentirem necessário. Né, se sentirem a energia, quiserem cultivar, desenvolver essa energia, podem continuar fazendo. Então, essa seria a prática, o exercício, a fórmula, a mágica da Runa Fá. Então vamos fazer aí juntos. É interessante que vocês, se tiverem a oportunidade aí na casa de vocês, nesse momento, fazerem juntos, que aí experimentam a energia e, e se tiverem alguma dúvida, podem esclarecer agora, né? Porque às vezes fazendo a prática que surge a dúvida. Se não puder, acompanhem mentalmente ou fechem os olhos e façam a respiração. E eu vou fazer aqui 3 vezes. Né? Eu vou ficar sentado, né, por causa da câmera aqui, vocês podem ficar em pé aí no espaço de vocês. E eu vou levar as mãos aqui ao lado para vocês verem. Fá. Fé. Fi. Fo. Fu. Força maravilhosa do amor, avivai meus fogos sagrados para que a minha consciência desperte.
Fá. Fê. Fi. Fô. Fu. Força maravilhosa do amor, avivai meus fogos sagrados para que a minha consciência desperte. Fá. Fé. Fi. Fô. Fu. Força maravilhosa do amor, avivai meus fogos sagrados para que a minha consciência desperte. Bom, então fizemos aí, repetimos 3 vezes, né? Se vocês tiveram a oportunidade de repetir, talvez vocês tenham sentido a energia que a Runa Fá atrai, né, na nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração, no nosso corpo. E vocês podem fazer, como dissemos, de dia ou de noite. Essa é uma oração muito bonita, não existe impedimento nenhum se quiserem fazer essa oração durante o dia também, no nascer do sol. Né? O Mestre Samael ele indica fazer à noite, né? E de dia seria opcional. Quem sente a vontade de fazer essa oração pode fazer aí para complementar as runas. Se não, faz só o mantra, a posição, a respiração e os mantras que dá efeito. A longo prazo, a prática dessa runa Fá vai ativar, né, intensificar a operação, o funcionamento da nossa consciência, né, vai nos dar saúde e desenvolver os nossos chakras também. Bom, a segunda runa que queremos compartilhar é a runa Ur. A runa Ur é a runa da Mãe Divina, assim também como a runa Is. Tanto a runa Ur como a runa Is, um dos atributos dela, dos benefícios dela, elas servem para nos conectarmos com o nosso princípio feminino, com a nossa Divina Mãe. Então nós também podemos fazer essa prática pela manhã, né? Por exemplo, não precisa ser exatamente ao nascer do sol, né? Como a runa Fá. Essa pode ser feita
de manhã, quando acordamos, como uma forma de oração. Ou podemos fazer antes de dormir à noite, né, também como uma forma de oração, para nos conectarmos com a Mãe Divina e atrairmos as energias da Mãe Divina, as energias dessa runa sagrada, dessa runa divina. Então, como que se faz a prática dessa runa Ur? Aqui colocamos aqui na tela a posição, né, da runa Ur. Não corresponde exatamente ao formato da runa, né? E até se nós formos ver em alguns livros ou talvez algumas fontes na internet, nós vamos ver que essas fontes mostram esse exercício da runa Ur como uma postura, uma pessoa abaixada, né? Com as mãos para baixo, assim, em pé, e com as mãos para baixo, como se quisesse alcançar os pés com as mãos, né? Que talvez se assemelharia mais ao formato da runa Ur, propriamente dito. Porém, o mestre Samael e também outras fontes, né, ele nos indica e nos recomenda que façamos dessa forma aqui, nessa postura aqui da imagem. Então, como que se faz essa runa? Da mesma forma, com uma atitude mística, porque essa é uma posição sagrada, também que atraímos energias sagradas, então é muito importante a mística, fazendo qualquer runa. E nos voltamos também para a direção do Sol, né, o Sol nascente, ou pode ser, se não é o nascer do Sol, não tem problema, mas na direção que o Sol nasce, para o leste. E aí nessa posição da figura, com as mãos apontando para o Oriente, para o leste, com as pernas abertas um pouco e agachadas, né, como se fôssemos sentar numa cadeira. É uma posição difícil, né? Exige uma certa força. Não precisamos abaixar muito, abaixados ligeiramente, de acordo com a capacidade física de cada um. E aí com as mãos apontadas para o Oriente e cheio de profunda mística, né, profunda veneração e amor à Mãe Divina, nós vamos fazer a seguinte oração. Eu vou fazer aqui, depois nós vamos fazer juntos. Dentro de meu real ser interno reside a divina luz. E aí fazemos o mantra da Mãe Divina, que é o Ram-myo. Ram. Tu és a mãe de meu ser, Devi Kundalini. Ram. Ajuda-me, minha mãe. Ram. Socorre-me. Ram. Ilumina-me, minha divina mãe. Oh, Ram.
Tu és a minha divina mãe. Ó minha Ísis, tu tens o menino Horus, meu verdadeiro ser, em teus braços. Eu preciso morrer em mim mesmo, para que minha essência se perca nele, nele, nele. Então essa é a magia, a fórmula mágica da runa Ur. É essa pequena oração. Se nós quisermos, se nós sentirmos, né, a mística, quisermos adaptar, ou modificar ligeiramente, personalizar essa oração, podemos fazer. Importante são as palavras que saem do nosso coração. Importante é ter a posição, como mostramos aqui, e fazer essa oração do nosso coração, louvando, adorando a Mãe Divina. Né? Então eu vou, se vocês tiverem oportunidade, vamos fazer juntos aqui. Eu vou fazer somente uma vez. Né? Vocês, se tiverem oportunidade, repitam junto aí para sentir a energia, a magia dessa runa. Eu vou adaptar um pouco as palavras da oração para vocês verem que não tem problema. Pode ser também a fórmula que tiver sair do nosso coração. Então nós ficamos, vou fazer sentado, mas se vocês tiverem a oportunidade aí, fiquem nessa posição da figura aí, né, virados pro Oriente. Então vamos lá. Respiramos profundamente, adorando a nossa Divina Mãe. Dentro de meu real ser interno reside a luz divina. Ram. Tu és a mãe de meu ser, Devi Kundalini. Ram. Minha Divina Mãe, me ajuda. Ram. Socorre-me, minha Divina Mãe. Livra-me do mal. Vinde em meu auxílio urgentemente. Ram. Mãe minha, ilumina-me, tira-me da escuridão. Ram. Tu és a minha Divina Mãe, minha deusa, minha Ísis. Tu tens o menino Horus, meu verdadeiro ser, em teus braços. Eu te imploro, minha mãe, me ajuda. Eu preciso morrer em mim mesmo, para que minha essência se perca nele, nele, nele. Então essa seria a fórmula da runa Ur, né? Só esclarecendo esse mantra Ram-Yo,
já comentamos, é o mantra da Mãe Divina, é uma invocação à nossa Mãe Divina, é o nome dela. Ramyo é um dos nomes da nossa Divina Mãe. Maria, Isis, Stella Maris, Ramyo é um dos nomes dela. E aqui ao final, quando falamos, né, o menino Horus é o Cristo, né, o menino filho da alquimia, né, que nasce nos braços da nossa Divina Mãe. E aqui dissemos que precisamos morrer, né, para que a nossa essência se perca nele. Nele, nele. Ele é o nosso Deus interno. É o nosso ser, nosso real ser. Então a nossa essência um dia se fundirá ao nosso ser. Mas antes, precisamos morrer em defeitos, eliminar o ego. Então essa seria a apresentação. Existem, como dissemos, várias runas, né? Existem mais outras runas. E o que nós vamos fazer, vamos colocar, disponibilizar essa apresentação do jeito que está aqui, esses slides, no Google Drive. Vamos colocar na pasta lá, do Google Drive. Depois que subimos, fizemos o upload no Google Drive, vamos comunicar a vocês aí. E nesse slide eu coloquei aqui, colocamos aqui todas as runas, a posição de cada uma. Vou passar aqui rapidamente para vocês verem. Né, a runa Laf, a runa Is, que mencionamos da Mãe Divina, né, que também é uma invocação à Mãe Divina. A runa Ar, Sig, Tyr, né, a runa Tyr, que é o símbolo rúnico e a posição em cada lâmina da apresentação. Essa é a runa Bar, essa é a runa Dor, ou Torn, né, os dois, tem dois nomes. E cada runa dessas aí, às vezes nós encontramos na internet ou em outras fontes com nomes diferentes e parecidos. Mas é o mesmo símbolo rúnico. A variação nos nomes aí não tem importância. Esta é a runa Os. A runa Os tem duas variações dessa runa. A runa Rita, né, ou Rita. Runa K1. Runa Hagal, ou Hagal. Runa Not. E a runa Gibur, ou Gibur. Né? Essa última runa aqui é a suástica, né? A cruz suástica. Todas as cruzes, até a própria cruz cristã é um símbolo único. Né? A cruz é um símbolo único. E essa aqui é uma outra cruz, é a cruz suástica, né? Que o nazismo utilizou essa runa invertida. Né? Esses raios, em vez de apontar aqui para a esquerda, aponta para a direita, né? No sentido oposto. Esse é um símbolo único, Gibor. Então essas seriam as runas e aqui temos uma figura aqui que é um quadro geral, né, de todas as runas. Vamos disponibilizar essa figura aqui no PowerPoint. E existe um livro do mestre Samael que é chamado Magia das Runas. Tiramos todos esses exercícios desse livro. Esse é um livro muito bom. Ele, além de tratar sobre as fórmulas da magia rúnica, ele trata sobre temas também como física quântica, né, do átomo, questões mais científicas, e trata também sobre a mitologia da Ilíada, né, a história de Enéas. Então existe uma grande simbologia ali da lenda de Enéas, da mitologia de Enéas. Então é um livro interessante
Quem quiser, tem na nossa biblioteca lá no Google Drive, podem baixar e folhear o livro, ver qual é a runa que mais lhe interessa, estudar o exercício, a fórmula rúnica. E também podem adquirir pelo site da editora Edissal. Né? Também podem encontrar para quem gosta de ter a cópia física. Então, essa seria a apresentação de hoje e a prática. É uma prática mais curta, mas tiver uma apresentação um pouco mais longa. Quem tiver aí algum questionamento, primeiramente desse tema, fica à vontade. Aí, se não tiver nenhum, quiser questionar outros temas, fica à vontade também. Boa noite, mestre. Boa noite, Charles. A minha dúvida é, eu conheço as runas como oráculo, né? Conhecia, né? E sempre fiz uso dela para consultas, né? Como o tarô. Até muito mais do tarô do que as runas. Conheço um pouco da mitologia nórdica por causa dos vikings, né? Que sempre me atraí por essa cultura desde criança. Agora, a minha dúvida, mestre, é que a cultura nórdica ou viking, eles era muito baseado em deuses da guerra. Odin, Thor, são deuses que praticamente eram deuses da guerra. Existia muito sacrifício, né? Alguns até bárbaros, tanto que eles eram considerados bárbaros, na realidade não eram bárbaros, mas os romanos consideravam tudo que não era a cultura deles bárbara, e eles eram também bárbaros. Aonde se encaixa essa cultura nórdica com o divino, já que eles eram tão sanguinários e era voltado muito a, a, para o sangue, não é? Que, quer dizer, tudo era muito voltado para a guerra, para o sangue, para a conquista, não é? E eles, claro, que é uma interpretação deles do divino. Mas como é que o senhor consegue me explicar, né, com suas palavras, essa ligação tão grande que os vikings tinham, porque eles cultuavam Asgard, eles têm Valhalla, né, aonde todos os grandes guerreiros iriam se juntar a Odin e a Thor, e para você se juntar a Odin e a Thor, você teria que morrer em bravura, você não poderia morrer uma morte comum, você tinha que ser herói, você tinha que morrer em guerra, assim por diante, para se juntar aos grandes guerreiros em Valhalla, que era o salão, né, ou o nível onde se encontrava Odin e também Thor, o deus da guerra. Você pode me explicar mais ou menos isso? Essa ligação? Sim, justamente. Mas nós temos que diferenciar, uma coisa que nós temos que fazer é diferenciar a mitologia pura, né? A mitologia, os mitos, as divindades do povo, do ser humano, né? Das pessoas físicas ali, da humanidade. Então, não só a mitologia nórdica, né? Mas também a mitologia hindu, que é uma mitologia riquíssima de deuses ali. Cada um desses mitos são forças cósmicas, são forças da natureza, né? Cada uma dessas divindades muitas vezes representam uma entidade, né? E também representa, por trás dessa divindade, dessa entidade, existe uma força, um atributo cósmico, um, uma face da divindade, né? A sabedoria, a guerra, o amor, a morte, a destruição, né? As forças da natureza que destroem, né? E muitas vezes nós vemos, quando estudamos mitologia, não só nórdica, mas também hindu, deuses se degladiando entre si, né? Às vezes um mata o outro, né? Um deus mata o outro, arranca a cabeça, né? Vemos isso, por exemplo, na cultura hindu existe isso, né? Que arrancaram a cabeça de Ganesha, né? Shiva arrancou. Então tudo isso são simbolismos, mitologias, né? Temos que entender o símbolo,
por trás do mito, o significado, né? E isso é difícil, né? Temos que estudar aí profundamente a mitologia, temos que ter muita intuição também. Quando passamos por esse caminho iniciático, nós nos deparamos com essas energias, com essas forças, com esses atributos dentro de nós, e aí compreendemos, relacionamos, pô, essa divindade representa isso dentro de mim, não é? E aí nos conectamos com essa divindade, com esse mito. Então, muitas vezes esses relatos, né, essas histórias, essas lendas, são símbolos, né? E muitas vezes as pessoas, os povos, interpretam literalmente, né? Assim como a Bíblia, né? Hoje em dia, né, estamos aqui no Brasil, um país cristão, que estudamos muito a Bíblia. E, por exemplo, muitos acreditam que Adão e Eva eram um homem e uma mulher que comeram uma maçã, né? E isso é um mito também, é um mito cristão, a mitologia cristã. Na gnose estudamos que Adão era uma raça, eram todos os homens de uma raça. E Eva eram todas as mulheres de uma raça, que sabemos que era da Lemúria, né, que eram seres divinos, viviam no paraíso. E quando eles fornicaram, vamos dizer assim, tiveram sua relação sexual fora dos templos, né, quando perdeu o sentido sagrado, o sexo, então eles foram expulsos do paraíso, né, perderam seus poderes divinos. Então isso é um mito. Então Thor é um deus, né, da mitologia nórdica também. Ele tem os seus poderes, né? E quais são seus atributos, né, de destruição, né? Essa energia de destruição de Thor, da guerra, dentro de nós, né? Nós precisamos dessa energia para combater as forças do mal, para matar, eliminar o ego, né? Decapitar o ego, né? Fulminar. Então, é isso, é esse espírito guerreiro, né? Que todos nós, caminhantes da ascensão espiritual, devemos ter, né? Nesse caminho. Devemos ser guerreiros. O caminho esotérico é o caminho do guerreiro. Temos que invocar esse poder, essa força, essa energia dentro de nós, porque senão nós não vamos conseguir vencer essa batalha contra o mal. E os seres humanos, os povos, né? Porque como falamos, essa cultura, esse mito, ele vem desde as épocas das raças polares, né? Há milhões, né? Dezenas ou centenas de milhões de anos atrás. E os vikings, esses povos do norte, são dessa nossa raça ária aqui, né, recentemente, há 1000 anos atrás, né, onde já o ego talvez não estivesse no desenvolvimento de hoje, mas o ego já estava bem forte, né, eus da guerra, do poder, né, os povos se degladiavam por terra, por riquezas, território, e usavam as suas crenças para justificar a guerra, a matança, talvez. E até hoje em dia vemos isso, né? As guerras santas, Cristianismo, né? que algumas pessoas, alguns povos pregam, né, a guerra santa e vão à guerra dizendo que é por religião. Uma religião mata os membros da outra e acha que está fazendo certo, né? Ah, porque o meu livro sagrado fala que eu devo combater os infiéis. Então, não é nada disso. O ego ele justifica a sua maldade, a sua ignorância com os livros religiosos. Ele profana a mitologia, profana os livros sagrados e se justifica aí as suas maldades. Então é isso, né? Temos que diferenciar a mitologia Da interpretação, né? da interpretação, justamente. Não sei se aclarou aí. Sim, mas a única religião que a gente vê que ela
é mais evoluída com relação à agressão, à guerra, é o budismo, porque ele prega a paz, a coexistência tranquila, a não agressão. É a única que você consegue ver que a própria interpretação dela ela é mais evoluída. Uhum. Não é? As outras todas usaram a mitologia para justificar seus atos bárbaros. Os cristãos, os muçulmanos, os hindus, né? Até os nórdicos, né? Ou os vikings. A única que a interpretação foi ao pé da letra até hoje de não agressão, de coexistência pacífica com a natureza, é o budismo. Talvez de todas a mais evoluída. Ou estou errado? Todas as religiões, realmente, mas até o budismo ele tem as suas entidades, né? Os demônios, os asuras, né? E que são forças também ali. Mas realmente o budismo não vemos esse aspecto, né, de guerra que vai à guerra. Realmente os budismos eles pregam a paz, né? Porém não quer dizer que os praticantes de budismo, né, sejam mais evoluídos do que os praticantes de muçulmano, do Islã ou de hinduísmo ou de cristianismo, né? Porque todas as religiões, todos os cultos, todas as escolas, na sua constituição aqui nesse mundo físico, são feitas por homens, né? Por seres humanos. E aqui todos nós temos os mesmos egos, né? Não importa se somos muçulmanos, budistas, cristãos, hindus, todos nós temos, ou de nenhuma religião, todos nós temos egos. E temos, lógico. Espero que tenhamos alguma coisa de bom também, a nossa consciência, a nossa parte divina desenvolvida. Então, sim, pode ser que talvez alguns os mitos sejam diferentes uns dos outros, né? Uns com mais representações de forças agressivas da natureza e talvez outros menos. Mas na base, em termos de humanidade, de ser humano, homem, somos todos iguais, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Entendi, mestre.